Hoje eu vim falar dos 36 dias que mudaram a minha vida. Esse é o tempo que eu passei com o Antônio dentro de uma UTI neonatal. E nenhuma mulher, nenhuma mãe está preparado para isso. E esse vídeo é para você, mamãe, que assim como eu, recebeu essa notícia de que vai precisar adiantar o parto, ou que possa ser necessário, ou que está aí tentando segurar o máximo que consegue, ou também para você, mamãe, que já está passando por isso. Eu tentei gravar esse vídeo anteriormente, mas ele é muito recheado de emoções. E só de relembrar e passar por algumas imagens na minha cabeça, eu já me emociono. Então, eu tentei algumas outras vezes, teve até um comentário de uma mãe pedindo esse vídeo, e eu me senti na obrigação de vir aqui falar. Meu filho já tem 3 anos, na verdade ele vai completar 4 anos. E hoje isso ficou no passado, mas mesmo assim são memórias muito presentes, muito fortes e como se eu tivesse vivido há um mês atrás. Então toda vez que eu relembro, sim, é muito duro, porque como eu já disse até em um outro vídeo aqui, eu vou relembrar a perda de um filho idealizado. Então eu realmente planejei um filho, que eu planejei um porta-maternidade, receber as pessoas, recebê-lo na minha casa, levar ali dentro todos os pertences que eu já tinha planejado e comprado durante todas aquelas semanas anteriores. Então, tudo aquilo fica para trás. E você dali, você tem uma nova história com um novo filho, que não é aquele que você planejou na sua cabeça ou que você idealizou na sua cabeça. E isso parece que é uma coisa simples, mas não é. Toda vez que eu falo disso, eu lembro do porta-maternidade. Eu mandei fazer um porta-maternidade lindo, que na época eu pesquisei muito, então era de leãozinho, lindo, maravilhoso, com o nome dele, e eu já tinha recebido. Eu fiz uma pesquisa muito profunda do que eu queria, do que ia ser o quarto dele, então o tema ia ser selva, até porque ele ia dividir o quarto com a minha filha, então eu planejei, pensei, fiquei pesquisando por muito tempo, e quando eu recebi o porta-maternidade, eu ainda não sabia da notícia, né? De que eu ia precisar antecipar o parto. Então aquilo ficou muito gravado na minha cabeça, porque eu não tinha para quê, não ia ter serventia aquele item, né? Não tinha serventia. Até porque não tem recepção, você não vai para o quarto com o bebê, não tem o bebê ali, né? Só tem você e é muito vazio. Então é uma imagem que vem muito na minha cabeça, porque eu chorei muito segurando o porta-maternidade. Eu chorei muito vendo toda aquela bolsinha que eu já tinha arrumado para ele, a minha bolsinha que eu já tinha arrumado. Então, tudo aquilo ficou muito presente para mim, foi muito duro para mim. Então, eu me lembro disso, né? De chorar. Para que isso? Não tem necessidade, não vai ser nada disso. A gente tem um outro plano e que não tem nada a ver com tudo que eu planejei ali durante todas as 30 semanas anteriores. E eu lembro muito, assim, nitidamente de não estar preparada. A gente nunca está preparado para aquilo ali. E não é só porque a criança vai estar internada. Não, não é. Você não está preparada porque você não conhece nenhuma outra mãe. Você não conhece ninguém de tão perto que possa te acolher e te dar informações para o que você vai passar. Então, diferente de, como é que eu fazia? Quando eu tive filho, eu comprei essa fralda. Quando eu tive filho, eu usei essa pomada. Todos os seus amigos, a sua própria família, sua mãe, né, avós, todo mundo já teve filho e vem te dar uma opinião, vem te passar uma informação. E a mãe da UTI, ela é uma mãe solo, ela é uma mãe sozinha. Ela está passando por uma coisa que é só dela. Ninguém tem informação para te dar. Ninguém te prepara para aquilo, né? Você olha para o lado, é muito difícil se achar alguém tão próximo que tenha passado por aquilo. E é um momento tão complicado que até você não tem tempo nem de falar com outras pessoas, né? Então você tá sozinha ali.
muito sozinha. E até eu me lembro que no início, ali, eu não tinha ainda feito amizade porque eu estava muito fragilizada. E eu vou falar um pouquinho para vocês, eu até dividi em tópicos. Então, eu vou começar explicando para vocês, né, um pouquinho sobre os desafios, depois eu vou falar da solidão, eu vou falar um pouquinho da rede de apoio, né? E o que eu aprendi com o Antônio depois de tudo isso que eu passei, o que eu aprendi ali com a UTI. Então, vou começar falando um pouquinho sobre os desafios, né? Eu acho que, além de tudo isso que eu falei, de estar sozinha, né, é um desafio muito grande você não ter quem te ajude, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Esse vídeo chegar a alguma mamãe antes dela passar por isso, que conforte e que ajude, né? Porque é complicado mesmo. Mas passa e dá tudo certo. E então vamos lá. Primeira coisa, o que você idealiza quando você está com o bebê na barriga? Que você vai trocar a primeira fralda, que você vai dar o primeiro banho, que você vai ser a pessoa, né, que vai estar fazendo todos os cuidados, você vai estar 100% com ele, que você vai amamentar, você vai sentir ele no seu colo. E uma mãe de UTI não tem nada disso. Na verdade, o bebê dela é comunitário. Ela não vai trocar a primeira fralda, ela não vai ter muito contato ali, dependendo das semanas, né? Então, meu bebê era muito pequeno, muito frágil. E eu demorei até alguns dias para conseguir segurar ele no meu colo. Então, quando ele nasce, eles colocam ele bem perto para eu sentir ali que ele tá ali, mas ele automaticamente ele é levado de mim. Então eu tive frações de segundos olhando para ele. Eu não peguei ele no meu colo. Eu não tive foto com o meu filho e o meu marido, né? Como eu tive da minha filha. E parece que não, mas é uma coisa muito dura, porque não tive tempo de arranjar um fotógrafo. Outra coisa, não era uma coisa, eu não estava tendo um parto programado, eu estava antecipando algo que não era para aquela data. E eu estava sofrendo, eu estava vivendo um turbilhão de emoções. Eu não tinha tempo de pensar que eu queria tirar uma foto com ele. Eu não sabia como ele ia nascer, se ele ia nascer bem, se ia ter que entubar, se ia ter que, né, que fazer alguma manobra. Então nada disso foi feito, não teve foto. Então colocou aqui e levou logo, né, para poder realmente fazer meu filho sobreviver, que era o que eu queria. Então não teve nada, né? E depois disso, né, de levar às pressas, eu estava operada, eu fiz uma cesárea. E eu me lembro de me levarem para o quarto e eu não vi meu filho. Eu não consegui ver meu filho. Eles não levaram ele no quarto para mim. Eu não estive com ele. Na verdade, meu marido. Colocaram ele na incubadora e quem foi ver ele foi meu marido. Eu não consegui levantar. Então, eu fiz o parto 11 horas da manhã. Eu fiquei um tempo para levantar. E aí, eu fui ver meu filho à noite. Tive que levantar. Eu me lembro que da minha filha eu não consegui levantar no primeiro dia. Lá, né? Pegavam ela e levavam no quarto para eu poder ver, amamentar, mas meu filho não. Se eu quis, eu queria ver ele de novo. Eu tinha uma necessidade de estar perto dele. Ele precisa de mim. Eu tenho que ir lá. Então, assim, eu levantei, eu me lembro, eu levantei no mesmo dia. Falei, eu não, eu tenho que ir lá ver ele. E operada, sabe, com dor, cheia de gases. E eu tive que ir. E a verdade é que mãe de UTI, ela tira uma força, porque isso não é exclusivamente meu, né? Eu vi várias mães fazendo isso, mas ela tira uma força de sei lá onde. Porque eu operei na sexta-feira, na segunda-feira, eu já estava ali tirando leite e tudo mais, eu já estava indo de Uber para a maternidade, para a UTI. Então, assim, operada, sabe? E vambora. Eu tenho que ir andando, subindo, descendo. Eu fiz tudo porque eu tinha que estar com ele. E eu fiquei na verdade internada até domingo. Domingo eu tive que ir embora, então eu não pude ficar. Eu tive alta e ele, claro que não. Então eu tive que ir embora e para depois voltar. Então, assim, eu tirei essa força de não sei da onde para estar ali, para levantar e ver ele no mesmo dia.
Então, eu acho que o primeiro desafio é isso. Você não tem o seu bebê. O seu bebê é um bebê comunitário, é dos médicos, das enfermeiras, da fono, de toda aquela equipe que está ali em volta dele. E é eles que vão fazer tudo. Você só fica assistindo, você não pode lidar com seu filho, você não pode ter um contato. Quando você consegue pegar, é uma enfermeira que você tem que chamar e ela coloca um pouquinho no seu colo e logo depois ela volta com ele para a incubadora porque ele tem que ficar na incubadora. Então aquilo é uma sensação de não é meu, é um ciúme, sabe? Você sente ali um ciúme, não um ciúme ruim, mas uma coisa de eu quero, é meu, eu quero fazer por ele. E você não pode, e é normal, depois você vai passando, mas o início é difícil. Nossa, eu nem vi o umbiguinho dele cair, nossa, eu não fiz, eu não troquei a fraldinha, eu nada. Então, assim, é um desafio muito grande. Outro desafio que eu senti também muito é você não estar preparado para aquilo. Como você, imagina, você teve o neném, ele é muito menor do que o que você planejou, né? Ele veio antes, então ele não cresceu. E você não tem roupa do tamanho, você não tem fralda do tamanho, você não tem nada. E você tem que ficar ali na perinatal, você tem que ficar ali na UTI, tirando o leite de 3 em 3 horas. Você tem que estar ali para tirar o leite, porque o leite tem um prazo de validade e você também, quando vai tirar, ele não flui como quando o bebê está mamando. Então, assim, é muito mais complicado tirar. Então, você tem que ficar o tempo todo ali. Você não tem como planejar comprar roupa, chegar e você ter que lavar. Você tem poucos dias, né? E eu desconheço algum lugar que venda roupa para prematuro. Então, assim, para mim foi muito complicado. Lógico que a gente conseguiu as roupinhas, a gente comprou, chegou um tempo depois, mas até chegar o bebezinho fica ali sem nada, ele não tem nada. Ele não tem uma fralda, realmente não tem. Claro, fui na farmácia, tentei conseguir, mas ele era tão pequeno que a primeira fraldinha dele era uma máscara, né, de aquelas que a gente usou no Covid, eu me lembro, uma máscarazinha branca com uma gases, assim, era muito pequenininho. E é isso, você não está preparado para isso também. Você não tem, você comprou um monte de coisa desnecessária, você não tem nada que sirva para aquele bebê, né? Então é um bebê que você não se planeja, você não tem nada para ele. Então é um desafio, você se sente mal com isso também, né? É como se você tivesse falhado no seu planejamento, ninguém te ajuda, é isso. Também não tem ninguém para você ter um apoio de te dar essa informação. É uma coisa bem difícil. E eu acho que gente, eu acho que esse realmente de todos é o pior, que é o lactário. Assim, eu tenho memórias assim, só de pensar no lactário, eu me sinto invadida. É alguma coisa muito dura, emocionalmente muito dura. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez no lactário, me pediram para tirar a roupa, que eu não podia entrar, né, com a parte de cima, eu tinha que entrar sem a roupa, ou seja, com os seios de fora, e era bem difícil, porque primeiro que eu nunca tinha passado por aquilo, tipo, colocar meus seios de fora ali, ficar naquele lugar, era um lugar extremamente frio, porque tem que manter o leite saudável, né, para os bebês, até que não pode, a gente entende isso, mas era muito frio. Eu estava, ou como eu disse, operada, eu não tinha ali, estava me sentindo exposta, porque eu não tinha estrutura para estar ali. Eu tinha que, era como se eu me sentia como se fosse uma vaca mesmo, sabe? Que estavam me preparando para poder tirar o leite. E eu me senti mal com a situação. Era frio, eu estava exposta, eu não conhecia aquelas pessoas. Era um monte de mulheres ali fazendo aquilo e eu ainda tinha que lavar, né, os meus seios ali numa pia. Eu estava morrendo de frio, estava me sentindo desamparada. E aí, depois disso tudo, tem toda aquela manobra para tirar o leite. Muitas das vezes você não consegue tirar o leite necessário, então você fica ali muito tempo, você passa por um peito, passa por outro peito e vai trocando. E aí você vê outras mães com os potes cheios de leite, às vezes elas já estão há muito tempo, ou às vezes elas têm uma facilidade maior.
Outra coisa que tinha, né, nesse lactário era a pesagem do leite. Eles conseguiam ver a caloria, então a minha caloria nem era tão boa, assim, porque eu tinha que comer algumas coisas ali, oleaginosas, abacate, eu me lembro coisas mais gordurosas para eu conseguir ali engordar aquele leite. E tudo aquilo era emocionalmente muito pesado. Porque às vezes era 9 horas, eu tinha que tirar o leite dele de toda a madrugada e não tinha. E meu filho tinha muitos problemas ali, né, de refluxo. Então, assim, eu precisava do leite que era o que mantinha ele, né? Ele precisava engordar. O meu passaporte para sair dali com ele era ele engordar, ganhar as gramas necessárias. Ele precisava ter 2 quilos para ter alta. Ele tinha 1 quilo, que ele perdeu, né? Ele nasceu com 1,180, ele perdeu e eu tinha que ganhar 1 quilo, que era muito, gente. Tinha dias que ele não ganhava nada, tinha dias que ele ganhava 5 gramas, tinha dias que ele ganhava 10 gramas, aí tinha dias que ele perdia, então ele tinha ganhado 10, ele perdia 15, aí voltava. Então, assim, era frustrante aquilo. E tudo dependia de você, do seu esforço, do seu leite, naquele lugar onde você não se sentia bem, que você estava ali, sabe, realmente fazendo tudo que você podia e muitas das vezes você não conseguia, você não era suficiente para ele. Sabe aquela culpa de mãe? Você não era suficiente, seu leite não era suficiente, você não conseguia ser o melhor que você podia. E horrível. Outro desafio, você precisar ir embora e deixar seu filho ali. Eu nunca me esqueço que no domingo, todos os 2 dias que eu fiquei no hospital, né, sexta para sábado e de sábado para domingo, eu fiquei ali, eu tinha, por mais que ele estivesse na incubadora e eu num quarto, eu tinha a sensação de que eu estava com ele. Eu dormia ali. Depois você não pode mais dormir. Quando você tem alta, você não pode mais dormir. Você tem que ir embora para sua casa. Imagina, você tem uma barriga, um bebê planejado, amado, esperado, e de repente pode ir embora, mãezinha. Você vai embora sem barriga, você vai embora sem bebê e você vai embora destruída, porque você não está preparado para isso. Gente, eu chorava direto. Depois eu me acostumei, foram vários dias, mas assim, o início, eu falei, gente, eu não posso ir embora daqui, não tem como ir embora daqui. Como que eu vou deixar meu filho aqui? E eu chorava com meu marido me levando embora. Eu não posso ir embora, eu preciso que eles me deixem mais aqui, eu preciso ficar aqui. E que era o que eu queria? Eu queria ficar no hospital, eu queria estar com ele. Não pode. Então você tem um horário. Você pode chegar ao horário que abre para você estar com ele e o horário que fecha. Acabou. Fechou? Você tem que ir embora. Você não pode ficar ali. Eu tenho um horário também do lactário. Tirou o último leite, tem que ir embora. E eu passava o dia inteiro ali. O dia inteiro. Eu ia para casa e, e não tinha tempo nem para minha outra filha, porque eu tinha outra filha. Gente, a minha filha ficou 36 dias sem mãe. Eu lembro que eu tinha nítida sensação de frustração. Eu tinha 2 frustrações. Eu não conseguia tirar o leite suficiente, então no finalzinho, no meio eu tive que entrar com uma quantidade de fórmula, não saía, meu leite não era o suficiente. Me senti muito mal, ou seja, eu falhava com meu filho e falhava com minha filha, porque minha filha não me via. A minha filha chegou na época a falar comigo, mãe, vamos devolver o Antônio? Vamos devolver ele? Vamos viver a nossa vida como antes? Porque quando ela me via, meu marido tinha que levá-la na perinatal, tinha que levá-la lá no UTI. Porque eu vivia lá. Eu saía de casa para poder conseguir tirar mais leite às 7 da manhã e voltava para casa às 10 da noite. Ela tinha escola, não me via. Então, sábado e domingo ele levava ela até lá para ela me ver. Então, assim, ela passava algumas horas comigo dentro daquele ambiente. E para ela aquilo foi horrível. Entendeu? Assim, ela como se ela eu tinha a sensação de que ela estava querendo cessar aquilo. Ela não queria aquele irmão, ela não queria aquela situação. Porque a gente era, depois dele, a gente estava sempre chorando, a gente não estava disponível para ela do nada, ela perdeu a mãe. Até o pai também, porque meu marido ia trabalhar e quando ele chegava, ele ia para o perinatal direto. Então não era só a mãe, era o pai também. Ela ficou com a minha mãe, assim, que foi quem me deu todo o suporte, né? Graças a Deus, a minha mãe.
que minha irmã também, que estava ali comigo nesse momento, porque você precisa, né? Ainda mais para vocês, né? Se vocês também têm mais de um filho, é necessário, você precisa desse apoio. Então, esses todos foram os desafios. Então, para o irmãozinho que já estava ali, é muito difícil também, né? Mas essa solidão de você ter que deixar mesmo que você fique o dia inteiro, mas essa solidão de deixar a noite é horrível, é muito ruim. Você realmente sente que você está falhando, que você está deixando, abandonando. Vai que vai que não vai que o médico durma ou a enfermeira, tudo isso passava na minha cabeça de noite. Às vezes eu acordava pensando nisso. O bip, né? É porque você tem ali monitores e que quando aumenta um batimento ou a saturação cai, eles ficam apitando. Então aquele som, eu escuto aquele som, sabe? De vez em quando, de tanto que eu escutei, porque ficava ali aquele tempo todo aquele monitor pitando, apitando, apitando. Então eu ficava pensando em casa, vai que apita e ninguém vê. Vai que eles não estão tão atentos. Vai que naquele dia não acordou tão bem. Isso passava o tempo todo pela minha cabeça. Vai que amanhã eu vou chegar lá com uma notícia não tão boa. É difícil, é pesado. Mas assim, eu acho que é uma insegurança da mãe, né? É dela, assim. Se fosse um bebê, se fosse um bebê que você leva para casa também, você tem isso, né? Porque eu me lembro também que eu tinha medo da minha filha estar dormindo e minha filha parar de respirar. Então, às vezes eu olhava e ela estava muito paradinha, eu mexia nela assim. Então, né? É uma preocupação de mãe. E é horrível, sabe? É muito ruim. Porque uma coisa é sua filha estar ali do seu lado e ele vê que está tudo bem e você poder olhar, e uma coisa estar lá no hospital e você não conseguir fazer nada, não estar ali, né? É muito ruim. Agora, né, como até entrei aqui com vocês, falei um pouquinho sobre a minha mãe, mas esse momento é um momento que você precisa ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio não é só a sua família, outras pessoas, né, de perto que possam te ajudar. Se você tem um outro filho, você não vai conseguir estar ali, não vai. Você vai precisar de outras pessoas, realmente, né, da família. É importante ser acolhida, porque é um momento complicado, é um momento diferente, né, que você como mãe e o seu nenenzinho estão precisando dessas pessoas. Mas a minha maior rede de apoio, né, depois da minha mãe, foi as outras mãezinhas. Eu fiz amigas que eu vou dizer para você, ela é de dentro. Porque ninguém, ó, só de falar já me senti arrepiada. Ninguém vai entender você mais do que uma outra mãe que convive com o monitor, do que convive com aquele vidro, né? Então, assim, a mãe que convive com você, que tá ali vivendo aquilo com o filho dela, ela é a melhor pessoa para você se apegar, sabe? Porque ela tá em conjunto com você. Você consegue dividir, você consegue conversar, vocês conseguem almoçar juntas, sabe? Tomar um café, chorar juntas, dividir tudo que está acontecendo com aquela pessoa. E você é um ombro e ela é um ombro. Então vocês conseguem se apoiar. E aquela comunidade que você faz com aquelas outras mães é o que te segura. O primeiro dia que você chega ali, você é uma mulher. Você vai passando e você vai fazendo mais amizades, você vai virando outra mulher. Por quê? Porque vocês se ajudam. Aí sim você tem uma mãezinha que já está ali há 30 dias, você acabou de chegar. Ela vai te dar toda a visão, calma, é assim assado, você vai passar por isso e isso. Então, assim, chegou ali, vai para elas. Não se recolha, não fica com vergonha, não fica, sabe, se afastando disso. Vá para elas, vá ao encontro delas. É elas que têm mais informação, porque muitas delas já estão ali há mais de uma semana, mais de 2 semanas. Às vezes tem mãezinhas ali que estão ali há mais de 6 meses. Essas mulheres, elas têm muito para compartilhar com você. E sim, gente, são elas que vão te segurar. Não são outras pessoas. Essas mães foram tudo para mim ali dentro. Foram realmente tudo. Eu me lembro que às vezes eu estava morta de cansada. Eu estava frustrada porque meu leite não era suficiente. Eu me sentia mal e eu chegava e compartilhava isso, sabe?
Não, Ju, não fica assim. Não, Juju, não fica assim, porque é assim mesmo. Não fica estressada, vai piorar e tal. Olha, eu também não consegui, tá tudo bem. Aí outra pessoa, Juliana, eu já desisti, eu tô dando fórmula e tá tudo certo. E você vai tendo esse acolhimento. E essas pessoas vão te dando uma base que fica mais leve. Na verdade, eles vão tirando de você todos os pesos que você consegue levando, né, de maneira mais leve. Então, gente, a rede de apoio ali dentro é muito importante. Os psicólogos, né, como eu disse, os pais, a família precisa estar ali também, porque você precisa dessas pessoas. Então, preciso dividir. A gente fica tão fragilizado que às vezes a gente não quer falar, a gente não quer, a gente não quer compartilhar nada. É como se fosse assim, nossa, eu falhei tanto, eu não consegui segurar meu filho, eu tive problemas na minha placenta, eu não sou suficiente no leite, a minha filha tá sem a mãe, eu tô deixando ela abandonada. E você começa aquele monte de coisa ali em cima de você, nossa, quem sou eu? Eu sou péssima. E não é, você precisa compartilhar isso com outras pessoas para que essas outras pessoas mostrem para você que ela está passando pela mesma coisa e que não é culpa de ninguém, não é culpa delas também. E tá tudo certo. E que vai dar tudo certo, depois vai melhorar e você vai andando que vai chegar ali e vai dar tudo certo. O último tópico, como eu disse, e o que você aprende? Porque aquilo ali me fez muito melhor, uma pessoa muito mais humana. E tudo que eu pude dar para os meus filhos, para o meu filho depois, foi muito maior. Ali eu deixei de olhar para mim, pensar em mim e ver que a maternidade e que ter um filho é muito mais do que o planejamento das roupinhas, do que viver um sonho. E tem muito mais, é muito maior do que a Juliana, do que ela quer sentir, do tudo que ela quer usufruir daquilo, sabe? Porque muitas das vezes nós, e aí é como eu falei, né? A questão da frustração com todos os preparativos do filho que eu não tive, do filho, né, que eu perdi na minha cabeça porque ele era um idealizado. Aquele filho idealizado, eu perdi o filho idealizado e perdi a mãe boba que estava idealizando aquele filho. Como se meu filho é para mim. Ou seja, ele vem para que eu me sinta bem, trocando a fralda dele, comprando roupinha, planejando tudo. Não, meu filho não vem para mim. Eu venho para ele. Eu vou ter que me dar muito mais para aquela criança. Não é só ficar ali brincando de casinha, de boneca. Não, ele é uma criança que quase morreu, que quase deu errado. Ele tá ali, sabe? Ele tá ali lutando pela vida dele. Ele tá ali precisando da minha atenção, precisando da, do que eu posso, do meu amor, do meu carinho, do meu acolhimento. Ele precisa de mim. Então, aquela Juliana ali, que nasce ali, é uma mulher muito mais madura, mais humana, mais mãe, muito mais mãe. E de todas as dificuldades que vieram depois, porque é isso, né? A UTI te dá um filho novo e te dá, lógico, um bebê que você vai levar para casa sem manual. Por quê? Porque você não adianta ligar para a vizinha ou para sua mãe para saber o que você vai fazer. Aquele bebê não é igual aos outros bebês. Ele vai ter outras coisas, né? Ele vai ser diferente. Ele vai ter outras demandas, precisar de outras terapias, ele não vai fazer as coisas no momento que os outros bebês fizeram e tudo bem. Então, é um bebê, é como se você recebesse, então você tá ali na UTI, vivendo aquilo ali e tal, 2 quilos alta. Tchau, mamãe. Pega o seu bebê mínimo, porque ele tem 2 quilos, pequenininho, e vá. E agora? O que eu faço com um bebê desse? É um bebê que não tem manual. Ele vai ser totalmente diferente do outro bebezinho que também estava ali na UTI. Ele é um bebê completamente diferente. É como se você comprasse o eletrodoméstico sem manual nenhum
e você não sabe nem qual botão que você vai apertar para o quê, porque não tem nada escrito. E você vai ter que ir com ele, vivendo e aprendendo com ele. Como que você mantém ele vivo, mas principalmente como você pode ser melhor para ele, né? Para que ele consiga crescer e evoluir, né? De maneira mais normal possível. Então, essa foi a minha experiência dentro de uma UTI. Não vou normalizar isso, gente, não é normal. A mãe realmente vai passar por um momento muito, muito complicado. Mas eu quero tranquilizar vocês, mamães, que é um momento. E é um momento que você vai aprender. Então, assim, curta também o aprendizado, curta também tudo isso. Por quê? Porque é um momento, como eu disse, que você vai se ver sendo uma pessoa melhor depois disso. Então, é isso, eu me doei para aquele momento, senti, chorei, é, me permiti estar ali de corpo inteiro para aquilo. E como eu disse, é duro, eu relembro, não foi fácil, mas passou. Então, é isso. Viva, chore, faça boas amizades, compartilhe, tenha outras pessoas, se deixe ser cuidada. Não faça uma barreira. Não, eu estou sofrendo, quero ficar aqui no meu momento, eu não quero. Se deixe ser acolhida. E é isso. Todas essas sensações, como eu disse, né, de todas as dificuldades, são coisas que você provavelmente vai sentir, porque eu conversei com outras mãezinhas e é uma dor normal, né? Então, como eu disse, né, numerando lactário, sentir que o bebê é comunitário, não ser a primeira mãe a fazer, não ser você, né, a primeira pessoa a lidar com as necessidades do bebê, ter que ir embora e deixar ele ali sozinha, não ter nada planejado, não ter fraldas, não ter roupa, e isso, se sentir uma merda de pessoa, uma merda de mãe, porque muitas das vezes você não consegue ser suficiente para o seu filho, né? Mas é isso, como eu disse, isso passa. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de comentar. Se quiserem que eu faça algum outro vídeo, eu vou depois trazer um outro vídeo. Eu falei que eu ia trazer esse aqui da UTI. E o próximo vídeo sobre tudo isso que aconteceu vai ser o meu relato de parto. Como que foi, o que que aconteceu ali. E um outro vídeo que eu quero trazer também é como foi os primeiros dias depois que eu saí e tive alta. Como que é levar um prematuro, um bebê com todas as condições do meu filho para casa sem manual, tá bom? Então é isso. Muito obrigada se vocês estão até aqui agora comigo. Muito obrigada, né, pelo carinho e até o próximo vídeo.